é trabalho do fisioterapeuta manter e devolver o paciente para suas atividades e participação social. Isso é CIF. Esses dois termos, esses dois conceitos estão dentro da CIF. Se é nossa função manter o paciente ativo e participativo ou devolvê-lo para isso, todos nós, professores e alunos, precisamos dominar a estrutura da CIF e também precisamos não só o domínio, mas a aplicação disso na nossa prática clínica. Neste episódio, Ana Maria Siriani reúne insights práticos para professores e clínicos que querem usar a CIF como linguagem e paradigma na formação e no cuidado. Falamos sobre objetivos de aprendizagem, feedback, integração curricular, interprofissionalidade e documentação clínica sem reinventar a roda. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o número 102 do podcast Aprender e Ensinar. Eu não sei se aconteceu só aqui para mim ou se janeiro passou que nem um vento para você. Por aqui, eu estava bem tranquila, bem tranquila nada, estava fazendo um milhão de coisas e aí descobri que eu já estava atrasada para entregar esse episódio. Mas estou entregando ele muito relacionado às atividades que eu estava fazendo essa semana. Então, hoje eu estou entregando o episódio 102 para você, que vai falar a respeito sobre como ensinar a CIF num contexto de realidade de sala de aula, de prática clínica, como a gente apreende quando já está formado a estrutura de pensamento da CIF, porque nesta semana começaram os estágios da fisioterapia aqui de Ribeirão Preto. E a gente fez no ano passado, quem já escutou um dos episódios, que é as 12 dicas para fazer um OSCE, que é o primeiro episódio das 12 dicas, eu contei que a gente fez uma prova simulada para os estudantes que estão indo para o estágio. E aí, uma das coisas que eu pedi para eles antes da prova foi para fazer um questionário de autopercepção de desenvolvimento de competência para a prática clínica. E entre as percepções dos estudantes daquilo que eles ainda não adquiriram de habilidade, apareceu a abençoada da CIF, que é a classificação de funcionalidade e incapacidade desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde para nortear como um paradigma de cuidado, de atenção à prática de todos os profissionais de saúde. A CIF é uma resposta ao modelo biomédico, no qual a gente deixaria de focar as nossas ações de saúde exclusivamente nos aspectos da doença, mas passaria a olhar para os nossos pacientes e para a nossa prática clínica com um olhar ampliado, no qual entendemos que este paciente terá mais ou menos dificuldades depois de alguma condição de saúde, de doença, né? A depender do ambiente, de fatores pessoais, de contexto de vida. Ou seja, a CIF ela é mais do que um paradigma de saúde holística, integral, ela também é uma forma de personalizar e centrar o cuidado no paciente. Portanto, é algo essencial de ser desenvolvido em todos os profissionais de saúde e os meus estudantes estão indo para a prática clínica com uma percepção de que talvez eles não tenham aprendido também isso até agora, quando eles chegam nos estágios. Então, o episódio 102 é sobre como ensinar e incorporar a CIF na prática clínica. Mas antes, como é de costume, eu farei um agradecimento especial aos ouvintes do podcast Aprender e Ensinar. Eu estou aqui com o meu celular vendo as postagens. A Aline, muito querida, ela tem maratonado os episódios do Aprender e Ensinar e dessa vez ela foi ouvir o 100, aí ela ouviu o 99, ouviu o 98, o 97, o 96, o 95 e aí ela falou assim, quer saber? Eu vou começar lá do começo. Foi pro episódio 0, coitada. Eu ainda nem tinha passado pelas mágicas mãos de Carolina Newman, que me ajudou a melhorar uma série de cacuetes que eu tinha no episódio. Então, sinto muito, Aline. Você vai escutar eu falando uns nés repetidos. Desculpa, perdão, tá? E vocês estão ouvindo um pouquinho também da voz do Rogério Pena? E por quê? Porque ele também passou comentando a respeito do episódio 101, que falou de como ensinar os estudantes a aproveitarem mais
os contextos de incerteza, de dúvidas e até de pequenos erros de procedimento, de tomada de decisão na prática clínica para aumentar o aprendizado. E o Rogério é um especialista nesse assunto, ele desenvolve oficinas, ele fala de improviso, e essa coisa de usar o erro para aprender está muito no cotidiano do Rogério, que é um professor de nível médio. Quem não conhece Rogério Pena, sigam o Rogério Pena. Ele, inclusive, está com um livro sobre improviso. Recomendo, se você é professor, talvez possa ajudar você em alguma atividade aí na sua prática docente. E por fim, que eu fui espiar aqui no Spotify. Tô aqui na minha busca pelos meus melhores ouvintes, tô dando aquele biscoito para quem segue a gente e deixa o seu comentário. Lá no Spotify, eu encontrei comentários muito queridos, e tem aqui, ó, o podcast do Fiz em Ortopedia tem indicado bastante nas minhas férias, nesse último ano, fazendo faculdade. Então, alguém que é Zaca Diniz 08. Deve ser, o sobrenome é Diniz, né? Diniz, muito obrigada. Este é um episódio que tenta conversar com professores e alunos. Eu sei que meu público é mais o pessoal que está ensinando os jovens da nossa profissão, mas eu fico feliz de saber que está te ajudando também. A Fabiana também passou dizendo que era um conteúdo maravilhoso, eu agradeço muitíssimo. E a Aline passou deixando aqui também um comentário. Vou pedir para você ir na abertura da jornada da UnoOeste em Presidente Prudente. Você aceita? Aline, preciso ver se eu tenho agenda, tá? Tudo depende da data. Eu podendo, eu sempre vou a Presidente Prudente porque a carne daí é muito boa e eu sou uma carnívora convicta. Perdão, desculpem os vegetarianos. Vamos para o episódio 102, que é isso que a gente veio fazer aqui. Então, este episódio é baseado num artigo científico que faz parte de um modelo especial da Medical Teacher que se chama 12 Dicas. Os papers das 12 dicas, eles são sempre muito ricos para professores. Se você está procurando alguma coisa, dá uma sapiada no PubMed, escreve lá 12 dicas para e coloca lá o que você está querendo fazer na sua sala de aula. Você tem uma chance grande de encontrar um paper de 12 dicas da Medical Teacher que fala para médicos, mas fala para todos nós das profissões da saúde. Esse é um episódio, então, que eu quero compartilhar com vocês por conta desse achado que a gente fez com a resposta de alguns dos nossos alunos que estão indo para estágio e essa coisa da CIF. Ah, então eu acho que eu não sei CIF ainda o suficiente para estar no estágio e me sentir seguro, por exemplo, para registrar fatores contextuais e pessoais. E aí, ao final do episódio, eu quero compartilhar um negócio especial desse artigo que é o segredo dos 4 Fs. Os autores apresentam uma estrutura mnemônica para ajudar a gente a usar CIF e ensinar CIF, tá? O paper tem 12 dicas, logicamente, e as 3 primeiras dicas, elas têm relação com usar a CIF como uma forma de pensar, ou seja, como um paradigma. Para professores, o que que isso significa? Significa que para poder ensinar, a gente teria que dominar o conteúdo da CIF, a gente tem que entender o que é a CIF. Essa estrutura que fala, então, a respeito da observação da saúde de uma pessoa do ponto de vista da estrutura e função do corpo humano, das atividades que a pessoa desempenha, da participação social dela e de como fatores pessoais e contextuais, além dos ambientais, vão influenciar em quanto essa pessoa percebe que algo que ela perdeu da saúde está afetando a vida dela. Ou quanto que a saúde dela está proporcionando essas coisas. Porque a CIF é uma via tanto para a doença quanto para a saúde. É um jeito de olhar o indivíduo nesse ciclo de saúde e doença. E é lógico, né? Muitos de nós não tivemos a formação em CIF para entender essa estrutura, nos debruçar sobre ela, explicar para os alunos com os conceitos corretos, com os termos corretos e próprios da CIF. Inclusive, muitos de nós encaramos a CIF como um sistema de código. E muitos de nós, nosso primeiro contato, os mais velhos, foi de que tinham criado um novo sistema de codificação
a exemplo da CIF, né, que é o Código de Doenças, perdão, da CID, que é o Código de Doenças. E a gente falou, putz, que saco esse negócio, mais uns números para decorar. Então, ainda hoje, vários de nós professores, a gente de fato não se debruçou sobre o entendimento do que é a CIF, do que compõe, a gente não domina os termos técnicos corretos e tudo mais. Então, uma primeira coisa importante é, se você quer ensinar CIF, você precisa dominar a CIF. Se você acha que a CIF dentro da sua clínica, para você ou para o seu grupo de colaboradores fisioterapeutas dentro do seu grupo de clínica, se vocês entendem que usar CIF vai fazer com que vocês tenham uma atuação profissional melhor, é importante que a gente pare para estudar o que é a CIF. Os autores recomendam o uso do material oficial da Organização Mundial de Saúde, mas eu sei também que no Brasil a gente tem uma iniciativa CIF e a gente também tem iniciativas do nosso COFITO, de treinamentos específicos para CIF, então vale a pena. E tem outros, tá? Gratuitos, não gratuitos. Mas é importante que, se a gente vê valor neste paradigma de saúde ampliada, a gente se debruce sobre ele. E aqui eu comentei isso em algum outro desses episódios de 12 dicas. Eu às vezes sinto muito que a gente fala que faz coisas como a gente diz que pratica o modelo biopsicossocial de saúde, mas no fato, ali no dia a dia, a gente acaba focando em estrutura e função. Então, é importante o contexto e a participação do paciente, mas na hora de prescrever um exercício, a gente não sabe quebrar a tarefa funcional em partes e expor o paciente a movimento de forma que ele vá progressivamente ganhando as habilidades, a estrutura e função, o que quer que seja, para realizar a tarefa que para ele é mais importante. E aí fica uma coisa desconectada. Então, a gente faz modelo biopsico, mas não atua no modelo biopsico. Então, dominar a CIF seria um bom ponto de partida para ter uma cultura, de fato, um paradigma sobre o qual a gente se apoia para fazer uma prática centrada nos pacientes e também alinhada com essas necessidades de retorno à participação social. Para vocês terem uma ideia, a APTA, que é a Associação Norte-Americana de Fisioterapia, ela diz que é trabalho do fisioterapeuta manter e devolver o paciente para suas atividades e participação social. Isso é CIF. Esses dois termos, esses dois conceitos estão dentro da CIF. Se é nossa função manter o paciente ativo e participativo ou devolvê-lo para isso, todos nós, professores e alunos, precisamos dominar a estrutura da CIF e também precisamos não só o domínio, mas a aplicação disso na nossa prática clínica. É por isso, de novo, que tudo que eu vou falar aqui pode servir para professores ensinando, mas pode servir para você, clínico, que deseja alinhar melhor a sua conduta clínica, alinhar melhor a formação da sua equipe, o sistema de registro e documentação dos pacientes com esta lógica, com este paradigma de olhar a saúde do paciente de uma maneira mais integral. Isso é uma questão estratégica, né? Em que sentido? No sentido que a CIF, ela não é um fardo clínico, né? Você não deveria estar se apegando ao fato de que ela tem números, tem códigos. Ela deveria ser uma maneira de pensar e praticar a prática clínica. Isso nos ajudaria a consolidar a profissão num lugar de acompanhamento dos nossos pacientes, nos quais os interesses reais dessa pessoa são os nossos interesses. Portanto, no mundo ideal, todos os nossos currículos deveriam estar integrando os princípios da CIF, não só uma apresentação teórica. A CIF deveria nortear todas as nossas disciplinas, né? O estudante deveria ser exposto, experimentar e imergir no uso da CIF. Então, começando com conteúdos teóricos, com exemplos e simulações, e depois lá na prática clínica, em todo o tempo, se o professor lá no começo, na história da fisioterapia, na introdução à fisioterapia, ele fala de CIF, o professor da cinesiologia tem que dizer que ele está ensinando estrutura e função,
O professor da física aplicada tem que mostrar para o aluno onde está a estrutura e função e onde ele vai e como ele vai atender às necessidades de atividade e participação. E depois, no estágio, o estudante vai experimentar isso na vida real. Talvez você hoje, na sua clínica formado, não esteja experimentando até agora o que é olhar o paciente sobre este ponto de vista do paradigma da CIF. Uma dica de ouro aqui que os autores deixam é lógico, né? Para tecer esse aprendizado profundo, para que os alunos de graduação saiam dos cursos sabendo CIF de fato, não como uma teoria, mas como algo prático, a gente deveria ter a CIF como eixo integrador dos nossos currículos, ou seja, como algo que não vai aparecer exclusivamente numa aula teórica do primeiro ano, quando a gente está dando bases, para o estudante entender em que profissão ele está entrando. Além disso, a CIF, ela favorece muito a atuação interprofissional, porque como a gente vai olhar o paciente voltando para a sua vida real, fica mais claro entender, por exemplo, num cuidado da neuro, por que que tem o fono, por que que tem o TO, por que que tem o fisioterapeuta trabalhando com a equipe médica. Então, este, essa ideia sobre treinar desde a graduação os estudantes usando CIF, ela também favorece que a gente entenda o papel de cada uma das profissões e, inclusive, não fique cruzando linhas daquilo que é a especialidade do outro e que vai trazer os melhores benefícios para o paciente. As dicas 4 e 5 falam a respeito de colaboração e engajamento, e elas falam de como a Organização Mundial de Saúde imagina que os resultados globais da saúde dos indivíduos seriam melhores por meio de práticas colaborativas. Então, nessa mesma ideia que eu estava falando do cuidado interprofissional. Eles imaginam que a colaboração, as parcerias, elas devam começar sendo pautadas pelo entendimento de como cada profissão atua no cuidado de um paciente, mas também na parceria entre professores, estudantes, colegas que estão atuando no cenário da prática, os próprios pacientes, as famílias, os cuidadores, os responsáveis. E aqui eles introduzem uns conceitos que são bastante úteis para professores pensarem como podem aproveitar isso, que é a oportunidade de cocriação do estudante durante o processo de aquisição das habilidades de usar CIF. Então, os professores, eles podem envolver os alunos em 4 frentes principais de cocriação. A cocriação focando o currículo, por exemplo, inicialmente, né? Em mitos ou conceitos equivocados que os estudantes têm a respeito de CIF, depois da primeira exposição que eles têm. Com entrega, que é incentivar os estudantes a ensinarem CIF uns para os outros, o peer learning, porque quando o estudante consegue explicar para um outro par com as próprias palavras o que é cada um dos elementos, por que que eles se relacionam, como eles podem revelar a atuação do fisioterapeuta, a atuação do fono, do TO, que seja. Nessa hora do peer learning, do aprendizado por pares, quando o estudante consegue colocar isso em palavras, o nível de aprendizado dele é maior, de retenção, de significado desse conteúdo. Então, a coentrega, o peer learning, seria muito interessante também que a gente conseguisse fomentar. Isso dá para fazer na prática clínica também. O co-designing, que é pensar em trabalhos de campo que atendam às diferentes necessidades de pacientes ou comunidades. E a co-investigação, que é você voltar aos dados desses pacientes, das avaliações, e ver se há possibilidades de ações conjuntas, iniciativas colaborativas com outros profissionais, ou ainda reavaliar o quanto que aquilo que você está fazendo sentido para que o paciente volte a participar das coisas que são importantes para ele. Eu achei bastante interessante essa divisão e eu acho que para quem está em clínicas, a saber falar do que está fazendo com o paciente, como está vendo cada um dos elementos da CIF, projetar
intervenções, compartilhando com os colegas, isso tudo dá para fazer também se você está fazendo uma discussão de caso na sua clínica. Os benefícios é que quando o estudante começa a entender o problema de saúde do paciente dele, sobre o ponto de vista da sua profissão, ele vai acabar tendo um maior protagonismo. Se a gente pensar que o modelo biomédico é focado em estrutura e função, o responsável pelo diagnóstico de estrutura e função, principalmente de estrutura, anatomopatologia, é o médico. Então, nós fisioterapeutas que avaliamos função, ficaríamos divididos ali com o diagnóstico médico dentro da estrutura e função. A partir do momento que a gente começa a olhar estrutura, função, atividade, participação, a gente começa a ver melhor a nossa atuação sem estar tão misturada com a medicina necessariamente, tá? Isso não é um problema completo, mas principalmente para os novatos, pode ser um benefício. Outra coisa que eles chamam muito atenção nessas dicas 4 e 5 é a questão de não ficar reinventando a roda. Professores têm muito trabalho, a gente tem muita dificuldade de atualizar nosso material, então a ideia é olhar aquilo que a gente já faz e tornar aquilo intencional, então colocar as palavras, né? Dizer quais são os elementos da CIF que estão presentes ali num caso clínico que a gente está discutindo, para que isso não vire um fardo extra e uma dificuldade, ao invés de virar uma oportunidade. Essa integração, então, ela não se trata de inventar novas aulas. A ideia é olhar para aquilo que a gente faz, entender como o modelo biopsicossocial está lá dentro, como a gente pode apoiar os nossos estudantes a separar os diferentes elementos da CIF. Então, se você tiver lá um quadro no qual tem estrutura e função, atividade e participação, fatores ambientais, contextuais, e a cada discussão o estudante for estimulado a preencher algo que está num caso clínico que você já ia discutir, você já está ajudando o estudante a sair da fase de exposição para a fase de experimentar a CIF para finalmente no cenário real de prática imergir nessa lógica. A gente tem disponível um checklist da CIF disponibilizado na Organização Mundial de Saúde que pode ajudar você a olhar aquilo que você já faz e ver onde é que você pode incluir CIF nas suas aulas ou nas suas atividades. As dicas 6 e 7 vão falar a respeito de design instrucional e prática interprofissional. Os autores vão reforçar a importância do fato do modelo da CIF ser um modelo que olha para o indivíduo de maneira integral, como uma oportunidade de entender o problema também de maneira interprofissional. Aqui, eles acreditam que é preciso que a gente crie objetivos de aprendizagem claros relacionados à CIF. Por exemplo, eu vou dar uma matéria aplicada, ou eu estou dando uma aula na especialização e eu quero que os estudantes, ao final da aula, possam aplicar a terminologia da CIF num plano de cuidado de um determinado paciente. Então, eu nomeei, deixei claro. Se eu deixei claro, eu tenho que criar uma estratégia de ensino, aprendizagem, eu tenho que criar um sistema de avaliação. E, especialmente na avaliação, eles pedem que as correções tragam de maneira clara, objetiva, pontual, a capacidade que o estudante está tendo de integrar, identificar, usar fatores contextuais, fatores de participação dentro do raciocínio clínico. Então, por exemplo, se o estudante vai escolher algo para o tratamento, considerando que o paciente tem determinado recurso ou não, tem determinada possibilidade de acesso ou não a um serviço, a um instrumento, a um equipamento, se eu considero que eu tenho que, por exemplo, prescrever mais exercício domiciliar, porque esse paciente tem uma grande dificuldade de chegar ao serviço pelo transporte público de saúde da cidade dele, eu deveria destacar para o estudante que ele está usando um fator contextual dentro da tomada de decisão do raciocínio clínico dele. Então, que a gente fosse intencional e deixasse cada vez mais claro para os nossos estudantes que eles estão usando o CIF.
E na questão da interprofissionalidade, tem uma coisa muito interessante que os autores destacam, que é o fato de que a linguagem da CIF ela é franca, franca no sentido que ela é universal. Então, todos nós sabemos que se o paciente está com uma dificuldade de mobilidade, todos nós, profissionais de saúde, entendemos do que se trata. E isso, então, ajuda nesse cuidado integral, mas mais do que isso, ajuda com que a gente, então, compreenda os papéis de cada uma das profissões. E eles sugerem que a exposição à CIF seja inicialmente feita de modo uniprofissional, que primeiro o estudante adquira a habilidade de olhar as suas ações, os seus atos privativos nesta lógica da CIF, para depois ele também observar os dos outros profissionais de saúde, para fazer uma exposição gradual a esse conteúdo. As dicas 8 e 9, elas vão falar sobre a preparação do usuário e a agência, a atitude, o protagonismo do estudante, o foco no humano. Então, a CIF, ela deveria ajudar os nossos estudantes a verem a vida dos nossos pacientes sobre um prisma ampliado antes mesmo do primeiro encontro clínico. E talvez aqui muitos de nós que já estamos atuando na prática clínica, talvez não eu com 30 anos de formada, mas você com um pouco menos de 10 anos de formado, muito parecido com os mais novatos, talvez a gente não tenha essa dimensão de como uma condição de saúde impacta nesse contexto maior do paciente. Isso vai ficando mais claro conforme a gente vai ficando mais velho na profissão, mas no início isso não é tão claro. E aqui eles propõem, em termos de estratégia, para os novatos na graduação, eu achei incrível, né? Usar histórias, vídeos, filmes que mostram o que acontece com uma pessoa quando ela tem uma determinada condição de saúde na vida dela. Os filmes são muito bons para isso. Inclusive para mostrar diferentes copings, diferentes dificuldades quando a pessoa tem mais ou menos recurso. Eu lembrei muito, né, de um filme que é sobre um senhor que está numa cadeira de rodas e ele tem um cuidador que é um negro e esse um preto, perdão. E esse cara tem muito dinheiro, tá? E aí eu lembro muito porque como ele tem muito dinheiro, as condições que ele tem de cuidado, não só pagando esse cuidador, mas também de acesso à saúde, é totalmente diferente da realidade dos nossos pacientes no SUS. Então, esse é um filme que poderia ser usado para isso, como é também aquele outro que o moço decide que ele vai tirar, que ele vai fazer uma eutanásia porque ele tem uma doença terminal, não sei de que jeito. Todos esses filmes, eles poderiam ser utilizados para a gente entender o impacto que algumas condições de saúde têm sobre a vida dos pacientes, a depender de diferentes realidades. Então, essa é uma forma interessante de expor os novatos ao que é CIF, a entender o que são fatores contextuais, ambientais e pessoais dentro dessa análise de saúde, tá? O objetivo, então, é que quanto mais cedo o estudante entra em contato com esse conteúdo, e ele deveria estar presente já nos primeiros semestres do curso, ele progressivamente olhasse para os pacientes, não para a doença, mas para as dificuldades que esses pacientes têm dentro de contextos específicos. Eu achei muito interessante isso. E também para quem já está na prática clínica ou para o estudante que está no estágio, eles sugerem que o paciente, que os alunos, o terapeuta, antes de interagir fisicamente com o paciente, ele deva usar a estrutura da CIF para explorar a natureza multidimensional da pessoa que está sendo avaliada. Entender contextos como fatores ambientais e pessoais previamente, antes de formular perguntas que são mais diretas ou de chegar no exame físico. Por exemplo, antes de chegar no exame físico de um paciente que fez uma cirurgia de joelho, entender se a casa dele tem ou não escadas. Antes de entender se um paciente que está com uma ruptura completa de ombro
vai ou não aderir bem ao tratamento com fisioterapia, conversar com ele a respeito da rede de apoio, de cuidado, uma vez que uma cirurgia dessas de reparo do manguito exige que a pessoa fique numa situação de bastante dependência. Essa pessoa tem com quem contar? Então, quando eu for conversar com o paciente a respeito de exercícios, eu vou ter outros elementos para tentar convencer essa pessoa a fazer o tratamento conservador com mais dedicação, com mais participação. Eu achei muito interessante essas duas coisas e talvez nós, professores, possamos explorar, essas estratégias em sala de aula, mesmo nos estágios. Aqui a ideia é que o estudante entenda que a CIF deixa ele ver de uma forma mais clara a capacidade que ele tem de influenciar positivamente no cuidado do paciente. Então, fica mais claro para o estudante como ele, como profissional de saúde, pode ajudar esse paciente. Essa estrutura vai fazer com que o estudante ou o profissional de saúde entenda barreiras ambientais e sociais e, inclusive, pense onde ele pode advogar por recursos ou como ele pode ajudar o paciente a ter acesso a direitos que ele tem. Quando a gente fala de competências, uma das competências que nós gostaríamos que os nossos estudantes tivessem seria advogar por saúde, seria criar mobilização em prol de saúde de qualidade para todos. Talvez quando os nossos alunos entendam melhor a CIF, eles possam entender as questões de intersetorialidade de saúde, como transporte, apoio de assistência social, acesso a medicamento, essas questões de saneamento, de violência. Talvez a hora que a gente entender que um paciente nosso não pode fazer uma caminhada ao redor do quarteirão da casa dele por uma questão de segurança pública, a gente tenha mais fisioterapeutas pensando que podem participar de conselhos, de saúde, que ele possa participar e tentar influenciar em como os recursos são utilizados, que eles possam capacitar os nossos próprios pacientes a buscar as melhorias que precisam intersetoriais para chegar aos serviços de saúde ou para poder cuidar melhor da sua saúde. Eu achei muito bacana isso. A ideia de que a CIF seria uma forma da gente criar um grupo novo de profissionais de saúde que tem uma consciência política sobre aquilo que é saúde, que é intersetorial, que é maior do que o nosso consultório, que é a nossa prática clínica. É uma questão de, quando a gente escreve lá nos nossos projetos pedagógicos que vamos formar profissionais com responsabilidade social, imaginar que a CIF permite que o estudante se veja, ou que o profissional de saúde se veja como um catalisador, um potencial de transformação social, uma vez que ele está olhando para aquilo que acontece, de novo, para além da estrutura e função. Eu achei incrível essa parte. E as dicas finais, as três últimas, de 10 a 12, elas vão falar a respeito da exposição do estudante, da integração da CIF na vida, na prática desse profissional de saúde. E a questão da exposição, eles são muito enfáticos de que os nossos estudantes deveriam conhecer CIF, pensar CIF, ter uma cultura sobre esse paradigma desde o primeiro momento que eles entram para a faculdade, para que não houvesse nenhuma oportunidade para que o estudante pensasse saúde do ponto de vista biomédico, focado na doença. Então, que eles pudessem, desde o primeiro momento, pensar e vivenciar o modelo biopsicossocial da saúde através da CIF, evitando maximamente nesse primeiro contato falar a respeito de código, de numeração, porque é um porre, isso vai afastar as pessoas, o interesse das pessoas. Em vez disso, usar casos clínicos reais, levar os estudantes para fazer observação, vivência, usar os filmes, as histórias, inclusive de pessoas conhecidas que podem ser ídolos podem ser ídolos para esses estudantes. Então, que a gente criasse maneiras mais atraentes de apresentar a CIF
para além daquele monte de número que o estudante, inclusive, fica apavorado pensando se ele tem que decorar aquilo. Essa exposição, então, quanto mais precoce, melhor, ela precisa ser seguida de uma imersão e depois de uma vivência. A imersão, ela vai acontecer principalmente nas disciplinas aplicadas, nas especializações, quando a gente vai decidindo, né, que área de profissão a gente vai ficar através dos estudos de caso clínico reais e também aqueles que a gente cria intencionalmente, simulações para consolidar, teste, reteste, fazer perguntas, questões, sugerindo, então, mais uma vez, o uso de histórias e de casos reais para que o aluno, o estudante, o profissional em especialização visualize a CIF. Outra coisa que pode ser usado de uma forma até menos burocrática, né? Porque para alguns, para alguns cursos, o modelo de aprendizado é prática baseada em problema. Mas a gente pode usar estratégias da prática baseada em problema e tem aqui no podcast o que é e como monta settings de prática baseada em problema, que a gente pudesse dar problemas para os alunos resolverem usando a ótica da CIF. Então, casos complexos, aqueles casos lá da atenção primária que normalmente a gente discute em PTS, né, em programa terapêutico singular, ou mesmo casos complexos de centro de reabilitação, CER3, que a gente pegasse esses casos e desse para os estudantes com a oportunidade de olhar para além da doença, né? Não é para falar exclusivamente do diagnóstico. Quais são as barreiras? Quais são os facilitadores ambientais? Quem é essa pessoa? Que trabalho ela tem? O que ela faz? Que a gente usasse isso para criar essa imersão. E que o estudante não fosse exposto a avaliações apenas que decidem progresso, como certo ou errado, porque isso vai forçar o estudante a decorar e não a entender o que é CIF, não a vivenciar, integrar isso ao pensamento e às tomadas de decisão. Então, sempre que a gente pode usar avaliações formativas, né, aquelas avaliações que a gente conversa, analisa como o estudante está olhando para aquilo e em seguida a gente vai reforçar o conhecimento, usar aquela informação não para dar certo ou errado, 10, 8, 5, mas a gente vai dizer, olha, aqui precisamos trabalhar um pouco mais. Se a gente tiver mais essa linha de trabalho, talvez a gente consiga imergir melhor os nossos estudantes nesse conceito. E por último, a integração com a vida prática real é que, de fato, o estágio é o último lugar onde os estudantes vão se confrontar de maneira mais incisiva com o uso da CIF. É lá no estágio que a gente vai começar a ver se o estudante pergunta, faz perguntas sobre a casa, sobre a rede de apoio, sobre as barreiras, sobre a vida desse paciente para pensar a tomada de decisão. O ideal era que ele pudesse vivenciar isso desde sempre, mas a gente sabe que para muitos dos nossos cursos isso vai acontecer fechado nesse último ano. E aqui ele reforça a importância de que os estudantes vejam os seus professores usando a CIF, que nós sejamos modelos influenciadores desse paradigma. Então, se nós, na hora que vamos interagir com o estudante no estágio, a gente só pergunta da doença, a gente só foca em prognóstico de estrutura e função, os alunos não têm a menor opção de aprender com alguém que sabe, que faz. Eles não vão ter essa cultura. A gente precisa vivenciar a CIF no ambiente dos estágios. Então, consolidar a CIF na prática para que esse profissional mantenha a visão biopsicossocial durante toda a carreira é importante. Evitando um retrocesso para modelos de atuação puramente biomédicos, ainda que depois da formatura. E aqui, é, se a gente fosse olhar para essas dicas, dá para deixar claro que os professores deveriam ser mais intencionais, estarem preparados, criarem objetivos de aprendizagem claros relacionados à CIF e fornecerem feedback devolutivas para os seus estudantes sobre o progresso deles no uso da CIF.
clínicos deveriam estar usando fichas de avaliação que tenham campos específicos que contemplem todos os aspectos da CIF, e não só fichas que têm exclusivamente avaliações focadas em estrutura e função. E os gestores deveriam estar olhando para essa linguagem comum entre as equipes para criar documentações nas quais as transferências de informação são mais simples. É muito mais simples para todos nós usar uma linguagem franca, né? Algo que é comum a todos nós. Então, quem é gestor tem que facilitar esse processo. Hoje, no sistema eletrônico que nós usamos da Prefeitura de Ribeirão Preto, não há espaço separado, intencional, por exemplo, para registrar fatores pessoais e ambientais. Se a gente não faz isso de maneira intencional no bloquinho lá de anamnese, isso não é cobrado de forma nenhuma, tá? E eu prometi para você, se você ficou até aqui, já tinha esquecido de falar dos 5 Fs. Os autores citam nesse paper um negócio que se chama 5 Fs. É uma proposta baseada num trabalho de dois autores que se chamam Rosenbaum e Gotter, deve ser assim que fala, no qual eles sugerem o uso dos 5 Fs como estratégia mnemônica, né? Palavras que lembram as coisas que a gente deve estar avaliando num paciente e que as relacionam com a CIF, para tornar esse conceito mais tangível, mais palpável, mais presente na mente dos alunos quando eles vão atender. E aí os 5 Fs são Fs em inglês, tá? Functional, function, family, fitness, fun, friends and future. Esses 5 Fs, eles não são exatamente a mesma coisa que os conceitos da CIF, mas, por exemplo, o FUN, o, o FUN não, o Function, que eles gostariam que a gente usasse para relacionar com a ideia de atividade do paciente. Então, esqueça a incapacidade, o foco é o que a pessoa faz, o que a pessoa já faz. Porque, de fato, para algumas condições de saúde, o paciente, por uma alteração grave de estrutura e função, ele não voltará a realizar as tarefas exatamente como fazia antes, mas ele é funcional, a vida dele está atendida, function, tá? Então, atividades. O F de family são os fatores ambientais. Entendendo que a família representa aquele primeiro conjunto de pessoas com o qual o indivíduo se relaciona. Isso está muito claro num negócio que chama modelo ecológico de saúde. A família, então, representa as relações de ambiente, o lugar onde mora, os apoios sociais ou não. Então, para a gente lembrar do F, a gente vai lembrar de como é a vida do paciente em ambiente. Fitness, ele se relaciona às condições de saúde e condicionamento. Portanto, ele representaria aqui a estrutura em função. E eu sei, você queria que function fosse função, mas depois não ia caber a atividade em outro lugar, tá? Então, fitness vai se relacionar mais à saúde, ao condicionamento, à coisa da estrutura e da função do corpo humano. É o olhar biológico, com foco não apenas na lesão, mas a partir do que do corpo da saúde está afetado. Agora sim, o fã, né, da diversão, imaginando que fã é aquilo que o paciente faz em interação com a sociedade. Aqui estaria o que, para nós fisioterapeutas, considerando que a PTA falou que a gente mantém ou devolve o paciente para esse lugar, o fã é o nosso objetivo final. A participação real, onde o paciente se sente pleno, vívido. O fã é isso, né? Tá inteiro nesse lugar. Se a terapia não leva o paciente para esse lugar, tem algo que está faltando. O 5 F de Friends é sobre fatores também ambientais e sociais, mas principalmente os sociais, com quem essa pessoa se relaciona, quem são as pessoas que são apoio, como são as relações no trabalho, não só os amigos, mas as interações sociais, lembradas pela letra F de Friends. E o future, futuro, fatores pessoais
que estão relacionados a não a coisa estática, mas a como o paciente entende a vida dele a partir da condição que ele está enfrentando. Como a condição de saúde dele afeta os projetos de vida dele. E para onde a fisioterapia, a terapia ocupacional, a enfermagem, a medicina, a farmácia, a nutrição, para onde nós caminhamos com este paciente ao lado deste paciente, como nós contribuímos para que ele mantenha a esperança nas coisas que ele deseja para a vida dele. Eu achei muito bacana esses 5 Fs. Eu sei que para nós, no português, talvez algumas palavras não fiquem tão boas, mas se a gente puder usar alguma estrutura mnemônica como essa para fazer os estudantes reconhecerem as coisas que eles têm que conversar com os pacientes, a gente ficará muito feliz. Se você conseguir usar isso na sua clínica para fazer com que a sua equipe olhe de uma maneira personalizada, para você criar um diferencial entre outros fisioterapeutas. Eu queria muito que quem chegou até aqui não é professor tivesse em foco isso, um cuidado, um modelo de saúde biopsicossocial centrado nos interesses do paciente. Ele coloca seu trabalho, sua equipe, sua clínica num lugar diferente. A maior parte das pessoas tem uma visão da fisioterapia que não tem nada a ver com alguém que devolve você para uma vida plena, onde a sua visão de futuro, seus projetos de vida podem ser realizados a despeito daquilo que se passou com o seu corpo. Tenham isso como visão, tá bom? Esse episódio é o episódio 102, que falou sobre 12 dicas para ajudar a gente, como professor ou como clínicos, a usar a CIF. Se ele te ajudou de alguma maneira, muito obrigada por estar aqui, por estar escutando. Use esse conteúdo, conte-me, compartilhe comigo como está usando. Se você acha que tem alguém, um professor seu, um amigo seu, que vai usar esse conteúdo, manda esse podcast para ele, mas principalmente, não deixe de deixar um comentário, de fazer um print, de postar no Instagram, de comentar no Instagram ou no Spotify. Nós estamos sempre de olho. Pessoal que posta também comentários no YouTube, eu acho que eu vou ter que passar pelo YouTube, que anda aparecendo uns comentários bons por lá e eu não quero deixar de dar o meu abraço para os queridos ouvintes que passam pelo YouTube. Este é o final deste episódio. Espero que você tenha tido ideias, insights e a gente se vê mês que vem, março, no episódio 103, para quem está acompanhando os episódios certinho a cada lançamento. Um beijo para todo mundo. Tchau!